Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula aqui, falando para vocês um pouquinho sobre o período Dutra, mas antes eu vou retomar com vocês o fim do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas, e só lembrando que o Getúlio ele governou de 1930 a 1945, ficou 15 anos, passando por alguns momentos, né, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, e em 1945 ele foi deposto aí pelo Exército, né? Uma parceria aí do Exército com a burguesia, né, da época. E falando em Exército e falando em generais, que está em moda atualmente, né, como vocês estão acompanhando aí, o Brasil ele é assim, gente, ele passa por momentos, né? Parece que está indo tudo muito bem, daí a pouco começa esse processo, entra general, se é general, agora vocês estão observando, tem vários generais aí no governo, né? Apesar que o presidente não é general, ele é capitão, né? Mas ele está cercado de vários generais. E nós tivemos alguns momentos no Brasil, e essa questão dos generais mesmo. Começa lá na República, né, em 1889, né, com Deodoro, e aí vai passando, aí chega Getúlio em 1930, 1945 ele é deposto pelos generais aí, né, o exército na época, e consequentemente surge o Dutra, que inclusive fez parte do governo dele, né? Então o fim do Estado Novo, como vocês podem observar, ele foi cercado aí de várias situações, inclusive situações internacionais, né? Só lembrando que 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo a partir daquele momento ele ficou bipolar, né? Foi dividido em duas partes, praticamente, de um lado os norte-americanos, né, liderando o capitalismo, e do outro lado os soviéticos, né, liderando aí o socialismo. E os governantes aí de todo mundo, eles tinham que ficar de um lado ou do outro. No caso do Brasil, o Dutra ele tinha aí uma relação muito próxima dos Estados Unidos, né? E consequentemente ele vai ficar ao lado dos norte-americanos. É lógico, por uma exigência dos Estados Unidos, né? Como sempre, os norte-americanos, né, compartilham aí, né, essa política com o Brasil sempre ali. Então, o Dutra ele tem uma questão aí muito interessante, porque mesmo ele sendo um general, mas ele tinha participado do governo Vargas, tá? Então ele sai aí candidato em 1945, né? São dois partidos que nós teremos aí, o PSD e o PTB, que inclusive eram partidos aí que davam sustentação para o Getúlio Vargas, né? Sempre deu. O PTB foi sempre um partido que o Getúlio, né, acompanhou aí, tá bom? Então, a gente vai ter essa questão aí que vai entrar a partir desse momento. O Dutra, ele, né, participa da eleição e acaba ganhando, porque inclusive ele teve o apoio do Getúlio. Agora, interessante é que mesmo o Getúlio saindo do poder aí, mas ele conseguiu ser senador, né? Por uma manobra que eles fizeram ali, ele foi para uma eleição e acabou sendo senador aí do Brasil, participando nesse período, né? Então a gente está falando aí do fim do Estado Novo. Muito bem. Então o Dutra, na realidade, ele vai governar aí de 1946, né? A gente vai ter uma nova Constituição e ele vai até 1951, tá? Quando vai mudar a dinâmica que a gente vai ver aí novamente. Então, quem foi o Uri Gaspar Dutra, né? Ele foi aí, né, nessa época, o 16º presidente do Brasil, né? Ele era de carreira militar, nasceu na cidade, né, de Cuiabá, no Mato Grosso. Vocês observam que sai daquela linha, né, que nós tínhamos lá do Café com Leite, Rio-São Paulo, veio o Dutra do Sul e agora o Dutra, aliás, veio o Getúlio do Sul, né, de São Borja, e agora a gente tem o Dutra que virá lá do Mato Grosso, né, para governar o Brasil. Ok? Então, só lembrando que nós temos aí uma política extremamente interessante, porque o Dutra ele vai fazer uma nova Constituição. Né? Por incrível que pareça, até 1945, né, com o Estado Novo, a gente tinha aí uma ditadura no Brasil, né? Porque o Getúlio, como vocês viram, ele foi mudando aí, né, durante o governo dele, que durou 15 anos,
ele vai mudando, começando lá pelo, né, período provisório, passando, chegando no Estado Novo, e aí, né, não teve jeito. A última parte do governo dele, a gente teve aí uma ditadura. E, por incrível que pareça, quem vai, né, restabelecer a democracia no Brasil vai ser justamente Dutra, que era, né, o general, tá bom? Agora, o Dutra, ele criou, além da Constituição que nós tivemos aí em 1946, né, que já a 7ª Constituição aí do Brasil, ele criou um programa muito interessante que ele chamou de Plano SALT, né? O que foi o Plano SALT? Foi focado aí na saúde, na alimentação, no transporte, na energia, porque o Getúlio já tinha vindo, né, como vocês viram, nessa pegada aí das indústrias de base, né, as siderúrgicas, e o Dutra, inicialmente, ele queria continuar mantendo esse padrão aí do Getúlio. Então, ele cria esse programa, né, que ele vai chamar aí de Plano SALT, que foi extremamente importante, né, para o Brasil nesse momento. Lembrando, quem já foi para o Rio de Janeiro, a via mais importante que nós temos aqui de São Paulo para o Rio é chamada Via Dutra, né? Essa Via Dutra é homenagem a ele, lógico, né? Porque foi ele que construiu essa rodovia aí maravilhosa, né? Que serve a gente muito bem até hoje, muito importante, né? Para São Paulo. E outra construção muito interessante que ele fez, você vê que ele é focado nas rodovias, né? Porque ele vai ter aí o apoio dos norte-americanos e, consequentemente, as indústrias automobilísticas, elas, né, elas vão normalmente para os países onde trabalham com essa questão da rodovia. E não a parte de ferrovia, né? É uma ironia, porque lá eles trabalharam muito tempo focado nas ferrovias. Aí, quando eles vão, né, para os outros países, eles focam nas rodovias. Por quê? Qual é o objetivo de fazer rodovia? Vender carro, né? E aí a gente tem grandes empresas norte-americanas, né, que a gente chama de montadoras aí, que justamente vieram para o Brasil para vender carro e, consequentemente, vai forçar o governo a construir rodovias, né? No caso, outra rodovia muito importante é a famosa Rio-Bahia, né, que vai até o Nordeste brasileiro, pega uma parte do sul, passa aqui em São Paulo, né, Rio de Janeiro, e vai até a Bahia, né, chamada Rio-Bahia, uma rodovia importante. Uma parte dela é chamada BR-101, mas essa parte aqui do Rio de Janeiro, é lógico, a gente vai pela Dutra, né, até Volta Redonda, no Rio, e depois pega essa rodovia chamada Rio-Bahia. Foi uma outra obra fantástica aí, né, importante que ele criou. Então, esse pacto, né, que ele vai implantar aí, ele vai ter justamente o apoio dos norte-americanos, como eu falei, né? E ele também vai trabalhar com a instalação de hidrelétricas, né? Uma hidrelétrica muito importante, né, que ele fez na época foi a de São Francisco. Olha o detalhe importante: se você está trabalhando visando implementar indústrias, consequentemente, você vai ter que ter energia. Isso aí foi uma grande sacada, né, que a gente vai ter aí, que ele acabou criando, né, essas obras importantes aí, né? Outra coisa importante que nós teremos aí é essa Constituição. Ela é democrática, né? Reafirmou as liberdades, né, que nós tínhamos aí, já estava vindo lá desde 1934, né? O Getúlio, ele fez vários avanços, porém o Dutra ele vai implementar essa Constituição de 1946, tá bom? Então, quais são as principais características dessa Constituição? Né? Só lembrando que Constituição, turma, é um conjunto de leis que rege um país, tá? Se você não tiver uma Constituição em um país, esse país vai se tornar aí, né, uma ditadura ou uma monarquia e assim por diante. Para você ter um país democrático, consequentemente, você precisa de uma Constituição, tá bom? Então, quais os avanços que nós tivemos aí? Eleições diretas, né, que foi um avanço, lembrando que o Getúlio ficou lá 15 anos e não teve eleição, tá? E o Dutra, mesmo como general aí, mas ele vai colocar, né, nessa Constituição aí, que inclusive foi outorgada, tá? Quando ela é feita aí pelo um período chamado de constituinte, né? Quando os deputados se reúnem para discutir essas leis. Depois que eles terminam, discute tudo bonitinho,
passou para o livro, né, que é chamado de Constituição. Então, o Constituinte é o período de elaboração das leis e Constituição é quando essas leis já estão prontas, que estão no livro lá que a gente tem, tá bom? Lembrando que a nossa última Constituição é de 1988. É chamada, inclusive, de Constituição Cidadã, né, por ter vários avanços aí, ok? E ele garantiu uma outra coisa importante também, que foi a igualdade de todos os cidadãos, né, perante a lei. Então, você observa que é uma Constituição liberal. Inclusive, vai ter aí a garantia, né, dos bens das pessoas, né? Então, vai garantir aí a liberdade, né, de associação, permitindo aí as leis, né, serem, né, consolidadas aí no país. Então, a gente teve aí um avanço bem interessante, tá bom? Outra coisa importante é que ele estabeleceu liberdade de manifestação ao pensamento, que não existia antes, porque lembra que o Getúlio, para ele implantar a ditadura, ele precisa eliminar aí a oposição. E a oposição você se elimina com censura, ou seja, quando você não deixa as pessoas se manifestarem e assim por diante, tá bom? Só que tem um detalhe, essa liberdade de pensamento, né, de ir e vir, não sei o quê, ela dura pouco, porque inclusive depois ele vai, né, proibir aí o Partido Comunista, né, de ser implantado no Brasil. Então, é uma democracia até certo ponto, né? Correspondência dos cidadãos, né, que não poderiam ser violadas até hoje, inclusive vocês não podem violar as correspondências que chegam na casa de vocês, tá? Essa Constituição nossa atual também ela garante isso aí. Liberdade de crença e de realização de cultos e outras atividades importantes religiosas. A gente diz que, inclusive, agora que essa polarização e tudo mais em relação à religião, mas até recentemente a gente tinha aí um sincretismo religioso no Brasil, com uma tranquilidade aí, sem problemas, né? Você podendo se manifestar aí livremente a sua religião e tudo mais. Agora que está meio tenso, mas com certeza isso vai passar, porque o Brasil, né, desde 1946, que a gente tem essa questão aí muito tranquila. Outra coisa importante é a ampliação da defesa jurídica das pessoas, né? É o direito que o outro tem de responder, né, quando ele é acusado. Isso aí é um avanço importante e, consequentemente, a gente, né, precisa, para viver num país democrático, a gente precisa disso. Agora, ele fez outras coisas interessantes aí, né? Então, o general, é o famoso general Dutra aí, né? Eurico Gaspar Dutra. O que que acontece, gente? Nós tínhamos os cassinos no Brasil, jogos de azar e tudo mais. Ele vai proibir, né, esses jogos aí no Brasil. Então você observa que ele vai e volta e vai tirando algumas coisas que nós tínhamos antes, né, aqui no Brasil. Aí a gente vai ter uma coisa interessante, que são as medidas que visavam a modernização das instituições políticas administrativas, né? Que entram aí nessa priorização que ele vai estabelecer nessa Constituição aí de 1946, tá bom? Então a gente tem uns avanços na realidade. Agora uma outra coisa interessante é o liberalismo, né? Que tanto fala atualmente no Brasil, né? Essa questão do liberalismo aí. O que é o liberalismo, gente? O liberalismo é a liberdade para as pessoas poderem fazer aí os seus negócios, né? E, consequentemente, pode ser conservador ou não. Então, é no sentido, né, de você ter a garantia aí de liberdades individuais, de você liberar as pessoas para elas fazerem seus negócios livremente, a concorrência, né? E assim por diante, tá? Os sindicatos é interessante porque eles vão ter algumas restrições aí em relação às greves. Então, você observa que é uma liberdade, como eu falei, ela é, né, vigiada, porque não tinha aí, né, uma liberdade total, como a gente tem hoje, até certo ponto, ok? Então, o governo Dutra é muito interessante, é lógico que esse plano ele vai ser um fiasco, né, porque ele chegou no final do governo dele lá em 1951, né, numa situação extremamente complexa,
e não conseguiu implantar, né, tudo aquilo que foi colocado aí nessa Constituição e as promessas que foram feitas, né, por ele na campanha, pelas pessoas que acompanhavam ele, assim por diante. Então, de uma certa forma, é a partir desse momento que a gente vai ter o quebra, né, daquele governo que nós tínhamos aí, do Getúlio, que veio até 1945. A esperança dessa elite, né, que ajudou a derrubar o Getúlio, era que realmente o Dutra ia fazer um governo, né, maravilhoso, pelo menos foi a promessa, porém ele ficou muito amarrado nessas questões aí complexas em relação à reestruturação aí do Brasil na época, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai voltar ao Getúlio Vargas, porque o Getúlio, né, como eu falei para vocês, ele foi senador, mas aí em 1951 ele retorna, né, porque o mandato aí do Dutra foi de 5 anos, ele retorna aí como presidente do Brasil novamente. E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Getúlio, tá bom, gente? Então é isso. Abraço, bom estudo e vamos que vamos. Vamos estudar, porque só com estudo é que você vai ter condições aí, né, de ter um pensamento crítico e se tornar um cidadão aí de fato. Tá bom, gente? Grande abraço aí a todos e até